Qual a previsão do índice FIX começar a melhorar? O que faz esse índice melhorar? A pergunta do Mozart é boa. O índice de fundos imobiliários, fundos imobiliários é um mercado de renda variável. Como o mercado de renda variável, ele varia de acordo com o risco. O que fez o IFIX cair, basicamente, foi um aumento da curva de juros. Não estou falando da Selic, estou falando da curva de DI negociado no mercado. Por quê? Isso impacta diretamente os títulos e dão prêmio aos títulos. Então, o que justifica tu tomar hoje um fundo imobiliário que tem um yield aí de 9%, 10%, e é isso que tem um fundo imobiliário, ou seja, ele vai te entregar um yield, se eu tenho um pré-fixado rodando ali, acho que é a 14, a 13 alguma coisa, ou eu tenho um IPCA mais 7,5%, por que eu vou pegar um fundo imobiliário? Ou até mesmo uma Selic a 13%. Por que eu vou tomar risco num fundo imobiliário, dado que o crescimento é limitado? O que tem ali, basicamente, é dividendo. Né? Multiplicação é menos. E aí, o que faz o IFIX apanhar, basicamente, é você ter uma possibilidade de alocação e ganhar mais dinheiro em outro mercado, em outro título, em outro ativo, com muito menos risco. O que vai fazer esse índice melhorar? O que, basicamente, é a curva de juros cair. O mercado entender que, para financiar o governo federal, eu posso tomar menos risco, eu tomo menos risco ao financiar o governo federal. Não é isso que a curva mostra até o momento. Agora, para que a curva mostre menos risco ao financiar o governo federal, eu preciso que o governo gaste menos. Então, quando a gente já faz, tá vendo que tudo desemboca no fiscal. É por isso que governos expansionistas, que é o que a gente está vivendo agora, diz que teto de gasto não é uma merda, não quer olhar para o mercado, quer tudo, né? Como é que é? Louro de olho azul, que quer tomar o dinheiro do pobre, essa baboseira que se fala. Por quê? Porque eles não querem fazer efetivamente o que precisa, que é cortar gasto. Então, você limita programas sociais, você exige contrapartida de programas sociais, você não vai ter leis rouanês, você não vai ter um monte de coisa. Isso gera impopularidade. O governo expansionista não quer impopularidade. Eles ganham a popularidade através do gasto público. Então, infelizmente, você tem essa dicotomia, esse negócio que não funciona muito, nunca funcionou no mundo inteiro, mas ainda se tenta implementar. E quando essa curva recuar, aí você vai ter um preço sendo liberado, principalmente de fundos imobiliários. Só que a pergunta é, ok, legal, entendi. Então, se eu tenho uma redução do risco, automaticamente eu vou ter os ativos livres de risco, são os títulos públicos, caindo no preço, rendendo menos, e isso libera uma alta para os fundos imobiliários. Ok, só que esse também é o mesmo risco direcional que eu tenho ao tomar uma ação. Então, ao invés de eu comprar um fundo imobiliário, se eu compro uma ação, o risco direcional é o mesmo. Tá? Ou, vou até mais longe, se eu compro um IPCA+, hoje, se eu compro um IPCA+, e eu espero uma redução do risco de uma curva de juros, eu ganho mais dinheiro no IPCA do que no fundo imobiliário. Parece um tanto meio estranho, mas é. Ou seja, todos eles têm o mesmo direcional de risco. Então, quando você vai fazer uma alocação, você tem que pensar o seguinte, tá bom, então diante do cenário que eu tenho, que é um exemplo, que é uma redução do risco, ou seja, eu tenho uma curva de DI, uma curva de juros caindo, se eu tomo uma ação, eu ganho mais do que um fundo imobiliário. Mas se eu compro um IPCA agora, eu ganho mais que o fundo imobiliário? Provavelmente. Você vai ter fundos imobiliários rodando aí, sei lá, 30%, enquanto você vai ter um IPCA mais te dando até mais, 50%, 40%. Só que a janela é curta para isso, tá? Ou seja, depois que você pegou esses 40% do IPCA, ele não vai te dar mais 40%, mais 40%, mais 40%. Não. E o fundo imobiliário provavelmente vai continuar te entregando pelo menos o DI. E a ação vai continuar subindo. Então é uma decisão que você tem que tomar. Né? E o prazo que você vai tomar da alocação. Cara, isso é um papo muito interessante. Daria para fazer uma live inteira sobre esse negócio aí, porque isso quer dizer com a alocação e com a escolha do ativo. Isso é muito interessante. É por isso que eu particularmente, eu não tenho fundo imobiliário, eu acho um péssimo produto. Por quê? Porque na hora que eu vou alocar o meu capital, eu falo, espera aí, eu tenho esse fundo imobiliário aqui, vamos pôr o nome, um HGLG. Não, mas o Gustavo falou, se a curva cair, esse aqui vai subir 30%. Pois é. Só que se eu pegar, uma curva cai, no mesmo nível de queda de uma curva, se eu pegar uma ação, ela vai subir mais. Muito mais do que 40%. Então, eu vou alocar num fundo imobiliário, eu aloco nessa ação, eu aloco nessa ação. Porque as pessoas têm a seguinte ideia. Eu tenho aqui, um exemplo, ação A, ação B, ação C. Ativo, vamos pôr ativo? Pode ser fundo imobiliário que seja. A, B e C. O C é menos arriscado. Tá. E o B? O B é médio. E o A é o mais arriscado. Tá bom.
Qual que vai dar mais dinheiro aqui? O A dá mais dinheiro. E o C? Não, o C vai dar pouquinho, mas ele menos risco. Ah, então vamos pôr um pouquinho no C também, que é para deixar no pós-fixado. Deixa eu ver se caiu aqui a conexão. Parece que no YouTube caiu e vai voltar. Beleza, reconectou. Espera aí, deixa eu voltar para o YouTube. Voltou. Bom, então se eu tenho A, B e C, e eu tenho um ativo C, cujo risco é... Ah, não, eu comprei esse aqui porque o risco é menor, né? O risco é menor. Então, eu vou comprar esse aqui. Então, não compra, porque o retorno vai ser menor. Então, a boa carteira, ela exige que a sua alocação, ela pegue isso, né? Encampe isso. Tá? Então, a escolha de onde vai pôr o teu dinheiro é muito importante também nesse sentido, tá?